Pessoal, que prazer estar aqui. Eu sou Thaisa Barcelos, jornalista multiplataforma, apresentadora e repórter aqui da cidade de Bauru. E hoje fui convidada especialmente para estar com vocês no Consicast. Vocês que estão acostumados com o Bizarra. Ele deu licença aqui para eu invadir esse estúdio, porque nós vamos falar sobre mulheres, sobre empoderamento, sobre esse dia que é um dia de luta, Dia Internacional da Mulher. Nasceu por conta da luta das mulheres no início do século XX. Vamos falar sobre reflexões e vamos trazer histórias bacanas para vocês aqui, viu? Esse é o Consicast, que é o podcast da Consilig. E eu estou, nossa, muito bem acompanhada aqui, viu? De mulheres maravilhosas, mulheres de força, de luta e de liderança. Quer ver? Vou começar apresentando aqui a Aratiele Félix, gerente operacional. Aratiele, e já te pergunto, o que é ser mulher para você, Aratiele? Ser mulher é ser multifunções, eu acho. Eu acho que a gente tem um desafio maior enquanto líder na carreira profissional, enquanto mãe, dona de casa, para estudar. Realmente, assim, a gente acumula essas funções e fazer o máximo para se desdobrar em tudo e realmente conseguir entregar o melhor. Muito bem. Tatiana Mendes também está aqui, diretora de Gente e Gestão. Tudo bem, Thaís? O que é ser mulher? Tudo bem? Um grande desafio. Eu amo essa jornada feminina e quando eu penso em mulher e penso no mercado de trabalho, para mim, eu vejo uma responsabilidade muito grande da gente conseguir ocupar o espaço que a gente pode ainda alcançar muito mais lugares que a gente ainda não passou. Então, acho que é um lugar de responsabilidade. Muito bom. E Valentina Gonçalves, coordenadora de operações, tudo bom? Tudo ótimo, Thaís. E aí, o que é ser mulher para você? Ser mulher é ser plural, é ser corajosa, é ser diversa, é enfrentar batalhas, desafios, provar vezes dois a competência muitas vezes. E é dessa questão do feminino, ele é muito plural. Exatamente. Como a gente é multifacetada, né? E estamos aqui nesses âmbitos de liderança, de coordenação, né? De gente e gestão, para quem não sabe, é o RH aqui da Consilig, né? Mas gente e gestão define muita coisa. Tem muita coisa embaixo desse guarda-chuva, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Mas antes, só para a gente iniciar esse bate-papo, vou contextualizar para você aqui que nos acompanha por meio da plataforma, que essa data, o Dia Internacional da Mulher, é uma data de luta que nasceu aí por meio de trabalhadoras, de mulheres que estavam ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, mas ainda não tinham os mesmos direitos dos homens. Mulheres que naquela época, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos, a gente está falando de grandes potências, onde esses movimentos aconteceram muito mais forte, né, e são contados na história aí da humanidade, mulheres que estavam lutando por mais espaço, mas trabalhavam ali, 16 horas por dia, 6 dias por semana. Quando iam no banheiro, elas eram vigiadas. E, no fim das contas, lá no salário do mês, 30% a menos, 50%, enfim, um mínimo ali dado à mulher. Já foi um espaço bastante conquistado naquela época, você conseguir trabalhar, mas, gente, tinha muito mais do que avançar, né? E estamos até hoje criando esses espaços. Tá aqui a Consilig mostrando a força também da mulher, o espaço que dá a essa diversidade também, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Eu já aproveito para agradecer toda a equipe da Consilig que me convidou. Estou aqui como convidada, como voluntária para falar sobre esse assunto, porque me enche demais. É algo que me move, porque ser mulher, gente, é ser única, né? Vamos combinar? A gente fala das multifacetas aí, mas é muito difícil até que um homem compreenda o que nós, mulheres, né? O que é ser mulher, a nossa cabeça, por mais que a gente fale. Só uma outra mulher compreende outra mulher. Vocês não sentem isso? Sim, total. Muitos momentos. E me fala um pouquinho, né? Como é que vocês chegaram até aqui? A gente está falando de lideranças femininas aqui nessa bancada. Quem quer começar? Como vocês chegaram até a Consilig? Trazer um pouquinho da trajetória profissional. De repente, desafios nessa trajetória também, como mulher. A gente está mostrando aqui na história, né, de internacional, voltando no tempo, nessa luta. Quantas mulheres tiveram que lutar para estar onde estiveram, nem que fosse para trabalhar 16 horas, mas conquistaram. E depois veio a conquista do voto feminino. Enfim, temos muito sempre o que avançar, o que aprender, mas na nossa luta diária também, imagino que para
vocês foi super facinho, né? Tá num lugar de liderança, chegar onde vocês chegaram, né? Estudar para isso. Eu acho que essa trajetória, ela realmente se desprende aí de uma doação maior, né? Eu trabalho nesse ramo há praticamente aí 15 anos, né? De liderança eu tenho em torno de 10 anos. Eu entrei na Consilig buscando uma oportunidade, de fato, de crescimento, de realmente poder agregar um pouquinho mais do meu conhecimento das experiências profissionais, do que eu estudei. E a Consilig me abriu portas, assim, desde a primeira oportunidade, né? Eu entrei como coordenadora numa implantação, uma carteira bem grande, delicada, né? E toda implantação, de fato, né? Ela passa por um período de maturação. E depois de 8 meses de função, eu tive a oportunidade ali de ser promovida a gerente, fui convidada aí a assumir esse cargo. Por um ano aí eu tive uma gama de 10 produtos e mais um ano eu conquistei mais 10 produtos ali. Então eu tenho uma equipe bem grande abaixo do meu chapéu e é um desafio, eu acho que manter a comunicação, né, a gente realmente conseguir entregar ali todas as metas, desenvolver pessoas. Isso é algo que eu gosto muito de fazer, eu me aplico muito nisso, né? Criar sucessores, pessoas que realmente possam aí trazer mais insumos ainda, né? Prestar processos e realmente estar aí agregando aí na Consilig. E a formação? Eu sou formada em gestão de pessoas. Fez faculdade lá? Fiz faculdade, 4 anos, ainda quando eu trabalhava na operação, né? Há muito tempo atrás, eu já busquei, porque era algo que eu realmente vislumbrava, a parte de liderança era algo que eu sempre quis fazer, de fato. Primeira a se formar, assim, na história da família? Porque eu tenho essa história, viu? Tô colocando aqui na roda. Primeira que teve o diploma lá, porque as anteriores não conseguiram. Enfim, vida de lutas, né? Meus pais não tinham formação, de fato. Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho, e ele se formou também. Então, ele também fez carreira, né? Também nesse ramo. Então, eu fui a segunda ali dentro da minha casa, da minha família, a ter uma formação. Demais. E você, História, Tati? não? Que demais, gente. Muito Cada mulher é um mundo, né? Então, para mim, a história de chegar até a liderança foi muito especial, né? Então, quando eu decidi fazer a faculdade de psicologia, também venho dessa história de família simples, né? Meus pais não tinham uma formação universitária, mas eles batalharam muito, muito mesmo para garantir que a gente pudesse estudar e chegar numa faculdade. Então, esse era o sonho da família, né? De fazer muitos sacrifícios. A gente falando de direito do trabalho, lembro do meu pai vendendo todas as férias dele, não descansando, mas para conseguir bancar os estudos dos filhos, né? Então, foi uma história de sacrifício. E quando eu cheguei à faculdade de psicologia, já de cara, assim, já escolhi o meu destino, assim, de trabalhar em RH, né? De ser da psicologia organizacional, como é conhecida na nossa área. Então, foi de muita batalha, né? Poder ter que estudar a mulher à noite, morando longe dos pais, porque eu passei numa faculdade pública, na Unesp de Bauru, meus pais em Ribeirão Preto. Então, aquele dilema dos pais, poxa, a filha sozinha, muito nova, será que vai dar conta? Como vai ser isso? É perigoso. Foi facinho passar no vestibular também, tranquilo, tranquilo. Foi de primeira? Foi de segunda. Olha, tive que fazer o cursinho, mais uma luta, né? Mais uma passagem. E assim, eu lembro muito desse lugar da mulher na universidade pública, estudando à noite, né? Então, já era ali era uma tensão, vou dizer assim, porque muitas pessoas ali pegavam carona, né? Talvez quem é de Bauru tenha vivido essa situação de ver o pessoal ali pedindo carona para poder ir para casa, né? Para economizar no transporte público. Mas também as pessoas com medo, né? Poxa, quem que vai passar por aqui? Será que pode acontecer alguma coisa? Então, o medo de ser mulher, o medo de estar à noite como mulher num lugar ali que a gente sabe que é a Unesp aqui de Bauru, você que não conhece, gente, é um espaço gigante, viu? Não sei quantos quarteirões lá, mas iluminação pública, pouco ali naquele espaço. E você tá num ponto de ônibus ou tá num ponto ali combinado para pedir carona, olha o desafio, com quantos anos ali? 18 anos, né? Olha só.
né? Fazendo acontecer. E até hoje, minha mãe muitas vezes liga chorando, assim, poxa, eu lembro dessa época que você passou e hoje onde você está, então é motivo mesmo de muito orgulho, né? E acho que muitas mulheres batalham por isso, enfrentam seus medos, né, os receios, para poder chegar num lugar melhor, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. E ao longo da minha carreira, assim, sempre tive esse desejo, essa vontade de ser liderança. Então, em muitos grupos, né, as pessoas indicando, né, para puxar a frente de um tema, de um projeto, de uma ação. Então, quando eu entrei no mundo corporativo, muito rapidamente ali fui ocupando esse lugar de liderança e hoje estou como diretora aqui na Consilig, muito feliz, porque é um espaço que me alegra no fato de ter mais de 75% de mulheres na nossa empresa. Então, é um lugar de privilégio para mim, porque eu consigo conviver, né, com esse feminino, com esse empoderamento feminino, com essa ocupação de espaço que a gente quer tanto, né? Sim. E aí, quando a gente fala de liderança feminina, aqui na Consilig, a gente tem mais de 62% de mulheres na liderança. Então, não é só como porta de entrada, mas também como liderança, essas mulheres ocupando seus espaços. E é motivo de muito orgulho, de muita alegria, né? A gente sabe, como você trouxe um pouco da história, né? Do Dia da Mulher e a gente sabe que foi muita luta para chegar até aqui. E quando a gente está nesse espaço, é muita responsabilidade, ser exemplo para outras empresas que às vezes não têm, né? Esse espaço da mulher, né? Para a mulher crescer e evoluir. Sim, não é só discurso, né? É prática, também. E é. também a prática daquilo que você viu na faculdade, né? Como Exato. psicologia, Poxa. aqui você encontrar um gente e gestão, né? No nome, né? É isso mesmo? Gente e gestão. Como assim você vai gerenciar gente e gestão? É exatamente isso, né? Você lembrar que são pessoas o tempo todo, né? Exatamente, é sobre pessoas, né? Isso, e trazer a diversidade, trazer a equidade para o ambiente de trabalho, a igualdade, contratando Valentina, Isso. né? Mulher trans, está aqui representando toda essa comunidade importantíssima na liderança hoje da Consilig. Quem poderia imaginar, né? Assim, quando a gente fala hoje, a gente tem mais espaço, sim, mas como você vê isso, Valentina? Na verdade, assim, a minha trajetória, ela começa dentro do ramo da cobrança há 13 anos atrás. E então, eu sempre estava me inspirando nas mulheres que eu chegava. Mas eu cheguei, assim, há 13 anos atrás, era tudo muito diferente. A gente chegava, assim, via aquele chefão, o masculino, sempre predominando. E aí, eu começava a pegar as referências das líderes mulheres. E aí, querendo ou não, a gente tem aquela síndrome da impostora. Ai, será que eu presto um processo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que a empresa estaria aberta a ter uma mulher trans numa posição de liderança? Como que eu vou me preparar para isso? Então, eu fui fazendo tudo muito planejado na minha cabeça. Apesar, assim, do meu processo de transição ter se dado durante esse tempo, eu sempre olhava aquilo e almejava. Porque eu sempre fui aquela operadora mais atrevida, que queria saber como que funcionava um discador, como que funcionava uma estratégia. E eu tive uma líder que foi excepcional nesse processo de desenvolvimento meu, que ela abria os números, ela me mostrava e eu comecei a me inspirar nela. Sem limites, apesar da síndrome de impostora, que você citou, que certamente vinha em alguns momentos, porque na construção social você foi, entre aspas, educada para isso, Exatamente. Né? Tem o seu lugar aqui, fica aqui, só que para você não. Sim, eu sempre fui muito abusada, falando assim, na verdade. Eu falava, ué, mas por que eu não posso estar lá? Exato. Será que não é... Aí a gente vai tentando. Comecei a minha graduação em serviço social, já estou quase no último ano, que eu tenho essa coisa do servir, da militância, mas a militância aberta ao diálogo. A gente precisa saber como a gente vai chegar nos lugares, qual que é a postura que a gente tem que ter dentro de cada ambiente, né? Às vezes a gente fala assim, a luta da mulher é muito importante, mas assim, a luta tem que ter o diálogo. Às vezes a gente não pode chegar impondo certas coisas. Eu acho que a postura da gente vai moldar muito, que nem, por exemplo, às vezes quando eu recebo alguém novo na minha equipe, é um choque. Quem vem de fora, do externo, Sim. né? Nossa, Não mas tá uma acostumado trans com nesse essa lugar, como cultura. assim? E é incrível, porque eu falo, tudo que é preconceito é porque a pessoa não tem conhecimento, não tem convivência. Porque, querendo ou não, você vê assim ali no dia a dia, as nossas atuações de maneira mais incisiva. Claro que a gente dá uma descontraída no momento, mas assim, quando eles vão convivendo comigo, de certa maneira, assim, não tem perguntas, assim, agressivas, apesar de ter uma curiosidade, qualquer outro tipo, mas assim, eu sou super aberta,
Porque o meu papel, ele é pedagógico. Eu quero que eles entendam que eu estou naquele lugar de igual para igual. Eu não estou ali, porque assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas às vezes abre por conta de cota. Não, amor, a gente não tem tempo para isso. O nosso negócio, ele é muito rápido, ele é dinâmico. Então, ou você tem competência para se estabelecer, ou você fica fora do jogo. Isso é muito claro, né? A gente fala assim, claro, as empresas têm que ter aberto, mas a gente é um CNPJ, acima de tudo, né? Então, a gente tem que vestir a camisa da empresa. Claro, a empresa tem que abrir o espaço para o feminino, para a pluralidade de pessoas. E essa questão mesmo. Sim, mereceu estar ali, né? Sim, é sempre que eu falei para vocês, eu repito, né? Nós mulheres, querendo ou não, em algum momento a gente tem que se provar, né? Seja mulheres negras, indígenas, brancas, em algum momento. E o machismo, ele não é só do gênero masculino. Tem mulheres também que têm um pensamento certeza. machista. Então, a nossa luta é se impor na liderança, mostrar nossa competência e colocar ali que o nosso espaço está garantido e abrindo espaço para que outras possam chegar. Mulheres trans, mulheres negras, etc. E esse é um movimento de educação também, que Sim. vem por consequência quando você se posiciona dessa forma. Porque existem hoje dados que mostram o seguinte, quando a gente fala da sociedade em geral, em termos de valorização, do olhar, da cultura, primeiro vem o homem branco. Em segundo, o homem negro. Em terceiro, a mulher branca. Depois, a mulher preta. Depois, a mulher trans, né? Assim, a gente vai trazendo e é como se a gente trouxesse acumulando desigualdades a cada descida, né? E esse acúmulo de desigualdades sociais faz com que você lute ainda mais. Então, é sempre mais um degrau que você tem que estar ali, né? Subindo né? Forçando a barra mesmo em alguns momentos, se impondo e dizendo, não, é isso aí, essa é a realidade aqui, é a cultura da empresa, né? Graças a Deus você tendo esse ambiente. E eu queria saber, assim, uma curiosidade minha, né? Você convive com outras mulheres trans, você inspira essas outras mulheres também a chegarem onde querem estar, cargos de liderança, não existem limites. Assim, é o que eu falo, a igualdade a gente começa a enxergar quando a gente faz o teste do pescoço e começa a enxergar nossos pares. Hoje eu vejo assim, dentro da Consilig, eu já vejo meninas se desenvolvendo em outros cargos além do operacional. Isso para mim é muito importante. Porque querendo ou não, algum momento eu vejo assim que elas me olham como uma inspiração. Então eu falo, não é só por mim. Porque a gente levanta da cama já com alvo nas nossas costas, né? Como que vai ser meu dia? Vou enfrentar, vou ser corajosa? As microagressões que a gente sofre no dia a dia, não só no ambiente corporativo ou no dia a dia, um olhar. Então a gente acaba desligando uma chave para poder seguir a vida Exato. de uma maneira mais leve, mais fluida, para que as coisas vão acontecendo. Então hoje o que me alegra muito é ver que a Consilig traz, de fato, que essa pluralidade aconteça. Que a menininha que começa lá, a menina trans, que está tendo a primeira oportunidade de emprego, que ela seja acolhida, que ela tenha o nome dela respeitado, que os nossos projetos de desenvolvimento aqui dentro estejam destinados para todos, mas com um olhar mais clínico para essas pessoas. Porque para chegar até aqui, é mais difícil. A gente não pode mentir. Sim, Não só sendo mulher, mas sendo mulher trans também. Questão da escolaridade, questão de apoio familiar. Como que ela vai se sentir nesse ambiente? Esse ambiente vai proporcionar que ela realmente se desenvolva. Então, essa questão é muito ampla. Então, eu acho que a gente, estando aqui, acaba sendo uma vitrine para elas. E essa é justamente a visão de gente em gestão, né? Exatamente. E quando a gente fala dessa pluralidade, a gente é um recorte do que tem na sociedade, né? Então, a gente precisa garantir que no ambiente de trabalho a gente tem essa diversidade de perfis, diversidade religiosa, etária, gênero, enfim. Porque a sociedade é assim, né? Exatamente. Por que a gente vai trazer um recorte dentro da empresa, sendo que a gente Exato. pode mostrar e quanto isso agrega, não é Muito, mesmo? faz toda a diferença, porque a gente trabalha com atendimento ao cliente. Então, o nosso cliente é essa pluralidade, né? Então, o que a gente tem discutido muito em Gente e Gestão, que você comentou, é como a gente traz ações que a gente não apenas inclua, né? Então, a Valentina e outras pessoas que chegam até aqui, comecem com a gente, mas que elas também vejam esse espaço para crescer, para permanecer. Exato. Então, quando a gente abre esse espaço para o diálogo, como a gente tem pessoas inspiradoras como a Valentina, a Aratiele, a gente começa a encontrar caminhos para fortalecer a passagem dessas pessoas, dessa representatividade que a gente quer tanto
ter e manter aqui na Consilig. Demais. E vem cá, estamos falando de você, Valentina, inspiração, mas você tem alguém que você se inspira? E eu quero saber de vocês também, inspirações femininas aí, lideranças ou mulheres da vida de vocês. Eu me inspiro muito nas mulheres líderes. Eu tenho um apreço muito grande pela Erika Hilton, que é uma mulher trans. Eu acho assim que a trajetória dela é incrível, é inspiradora. Ela chegar ali num ambiente, depois de tantos anos, totalmente masculino, né? Cargo político. Um cargo político. Eu acho que o peso que ela traz é muito grande, porque ela está ali batalhando contra um sistema que já está implantado há muitos anos, né? Então, as mulheres precisam chegar a se unir na sua totalidade, porque é tudo muito fechado, é tudo muito entre eles. Mas não tô falando de guerra, de sexos, não, viu, gente? A gente precisa, sim, porque fala assim, nossa, elas estão lá defendendo e os homens... Não, existem muitos homens que abrem as portas, que dão oportunidade. Por isso que é importante as empresas olharem para dentro delas e ver a percentual feminino, o que isso pode agregar. Olhem para as mulheres dentro das empresas de vocês. Tem muito talento lá que tem oportunidade. Com né, certeza. Tati? É isso aí. Sim. No meu caso, eu penso em muitas mulheres potentes, assim, difícil escolher. Mas acho que Rachel Maia é um exemplo de uma pessoa que vem de uma simplicidade, ocupa uma influência muito grande no mundo dos negócios. E as minhas raízes, minha mãe, minhas avós, que são mulheres, assim, muito empoderadas, muito potentes. Então, eu sigo por elas. Demais. Forte frase, eu sigo por elas. Exato. Eu tenho várias referências, mas eu acho que a referência que, de fato, para mim foi mais forte, né, que mais me inspirou, é uma tia, de fato, a Luciane Félix. Ela fundou uma clínica, ela realmente virou arrimo de família, ela tem esse negócio já há muitos anos e muito bem estabilizado. Eu me lembro na época que ela estava cursando ainda administração, no último ano ali, ela tinha tanto potencial que ela apoiava muitos amigos ali no TCC, ela realmente atuava ali desenvolvendo esses trabalhos, e eu acho que durante todo esse período, eu era jovenzinha, né, ela foi uma inspiração para mim. E até hoje, assim, eu olho ela, eu olho a carreira, a trajetória, tudo que ela proporcionou ali para a família dela, realmente através dos estudos, dedicação, muito esforço, ela conseguiu vencer, e hoje, para mim, ela, de fato, é um exemplo. Que demais isso, né? E a gente vê mulheres que sentem as inspirações aí do dia a dia femininas, agora também inspirando e em cargos de liderança. Perguntei o que é ser mulher para vocês, né? Mas agora o que é ser uma mulher líder? Tem diferença de ter um cargo masculino também nessa função? Vocês são cobradas de alguma forma com relação a isso? Que nem Valentina já disse que às vezes o pessoal chega e leva um susto, né? A mulher trans no cargo de liderança. Como é que é ser uma mulher nesse cargo? Eu acho que exige ainda mais postura, ainda mais posicionamento. A gente realmente lida diariamente também, né, com muita liderança masculina. Então, realmente a gente tem que se provar em alguns momentos, né, ter um resultado além, melhor, realmente superar as expectativas para conquistar o espaço de fato, para ser ouvida. Você já construiu ali um caminho, mas é como se cada dia você tivesse que provar o seu valor de alguma forma ali. Seja para alguém diferente, numa entrega, num projeto novo, né? Sim. Eu acho que o desafio de você criar um projeto, colocar em prática, ele se torna realmente mais difícil quando você é mulher, para realmente ganhar essa credibilidade. Então, você tem que mostrar, de fato, os resultados, fazer toda aquela cariação de como era antes, depois, durante, para realmente conseguir colocar ali aquela ideia, aquele projeto em funcionamento. E a autoridade, como é que fica, né? A autoridade que tem esse cargo, que é necessário em alguns momentos de cobrança ali com o colaborador, é importante. Mas muita gente vai brincar, né? Ai, tem que colocar na mesa, né? Aquela frase. Para a mulher, gente, como é que é isso? Como é que funciona?
Bom, eu penso que a gente tem que ter, assim, cada um tem um estilo também de liderança, né? Vou falar um pouco sobre a minha experiência. Então, por muitas vezes o ambiente mais acalorado, né? Um momento de crise, um debate mais intenso, acho que muitas vezes esperam da mulher, assim, ser a louca, né? A que vai ali perder o controle emocional, que vai sair gritando. Então, tem esse estereótipo muito inadequado, inclusive, né? Então, assim, no meu estilo de liderança, eu sou uma pessoa que vou pelo mesmo tom de voz. Então, você vai me ouvir? Então, você tem que ser autêntica, insistente, persistente, consistente para conseguir esse espaço de fala. Então, de fato, tem esse estereótipo. Eu acho que muito cada mulher vai lidando ali no seu estilo de gestão, mas o meu estilo é esse, né? Tem que criar esse espaço mantendo o meu estilo de comunicação, como eu estou falando aqui com você, né? Sim, e mesmo que uma mulher tenha esse outro estilo de liderança, né, de gritar e tudo mais, a gente sabe que hoje existem direitos para isso, existem regras, né, o que é importante, mas também existe a coisa de que um homem teria permissão para erguer um pouco mais a voz. Quando a mulher ergue, ela já é a louca, né? Com ela certeza. já está desequilibrada, e aí vem uma série TPM, de outros adjetivos, né? TPM são os hormônios, Não, né? No caso, se fosse uma figura masculina, certamente não seria visto dessa forma, né? Então passa por essa formação social de reeducação que precisamos fazer também, né? E aí, como é que é, Valentina? A liderança, ela é um desafio diário, mas desde que você tenha clareza com o seu time, que é o meu caso, eu gosto de colocar tudo muito, o que é o seu escopo, o que tem que ser feito, para que eu possa cobrar e eu tenha o dado ali. Vem aqui, vamos conversar? Não está cumprindo tal fato. Então, quando a gente tem a clareza, definido o papel de cada um, na hora de eu cobrar, eu vou ter insumo naquilo que eu estou falando. Então, eu acho que esse é o desafio. É você ser clara, objetiva no que você quer e definir o papel de cada um dentro da equipe. E tá cobrando dentro ali do trabalho e muitas vezes nós também estamos sendo cobradas fora dele, né? O tempo todo, né? Não sei aí se vocês têm crias, têm filhos, né? São mães também, de repente tem pessoas embaixo da aba para cuidar, até idosos, né? Hoje que também são os nossos filhos em alguns momentos. Como é que é relacionar tudo isso, né? A gente, olha, eu vou usar uma expressão horrível aqui, mas é o que muita gente diria, né? Para uma mulher, inclusive, infelizmente, equilibrar os pratos, né? Gente, isso já ficou no passado, né? Mulher, hoje em dia, tá onde ela quiser, não tá só na cozinha, não tá só equilibrando os pratos, mas o equilíbrio tem que acontecer na vida da mulher e também na vida do homem, do casal, né? Quando a gente fala de conjuntos aí, também da mulher com mulher, das formações sociais, do homem com homem, enfim, o equilíbrio tem que fazer parte do ser humano, né? Então eu vou usar essa expressão horrível para dizer para vocês que isso tem que ser quebrado, obviamente, mas esse equilíbrio, ele precisa acontecer no nosso dia a dia para a gente se sentir bem também, né? Dentro das tarefas diárias, dentro daquilo que é necessário fazer. Como é que vocês equilibram a vida de vocês nas mais diversas vertentes aí, pessoal, profissional? Acho que, com certeza, é um se vira nos 30. Eu tenho uma filha de 13 anos, mora só eu e ela. Eu realmente tento me dividir ao máximo para estar com ela, para me cuidar, para ser uma excelente profissional, para prestar esse apoio, às vezes, para os meus pais, quando necessário, cuidar da casa, estudar. Então, de fato, você tem que se desdobrar ali em 1000 funções para não ficar devendo nada para ninguém, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a gente pensa no filho, né, a gente se desprende de muito tempo no trabalho, às vezes até nos cuidados pessoais e tal, e aí você sente culpa por não dar tanta atenção, por não estar por tanto tempo junto. Então, é um samba diário, assim, né? A gente corre para lá, corre para cá e faz a certo, faz a certo. Eu pensei agora, a cobrança social da mulher é de liderança, né? O tempo todo, até fora do trabalho, na verdade, fora do trabalho que eu estou dizendo. É um protagonismo, pensou em mulher, né? Dentro do ambiente da convivência familiar, é como se fosse, né, a matriarca, é o que a gente traz ali do nosso histórico social, da nossa formação, né? Então, a liderança tá ali, tá nisso. Apesar que, vamos lá, natureza é tão assim com a gente, né, que a partir do momento que o bebê nasce, a liderança já tá aqui, né? Primeiro tá na barriga, depois tá no peito,
não é? Então, o ser mulher líder, né, fora do trabalho, como é que é para você? Como é que é para você também? É uma aventura imensa. Sou mãe de 2 meninos e tenho o privilégio, vou dizer assim, de ter um apoio em casa, assim, da família, para os cuidados com os meninos, né? Então, o marido é muito ativo, é um pai que assume, de fato, a responsabilidade da família. Então, sempre foi aquele pai que trocou fralda, que alimentou, quando eu precisei viajar, ele cuidou. Então, assim, às vezes as pessoas idealizam também esse papel do pai, mas é natural, é o equilíbrio da família, né? Não é o equilíbrio da Tatiana, da mãe, da mulher. E então, não é sem idealizar, né? Achando que isso é muito fora do comum. Deveria ser o comum ter esse apoio, né? Essa divisão de responsabilidades quando a gente decide formar a família, né? E aí, quando a gente fala de equilibrar prato, eu penso em uma coisa diferente no momento profissional que eu estou. Eu tenho trabalhado essa questão de uma forma mais natural, porque a gente é vulnerável, a gente não vai dar conta de equilibrar o prato vai cair, você vai pôr para rodar de volta. Então, o equilíbrio não tá tudo em ordem, tudo perfeito, porque isso traz um peso enorme para as mulheres, né? Então, de vez em quando, balança, você volta a rodar, girar o pratinho, o outro está caindo, você volta a girar o pratinho. Então, o equilíbrio é alto e baixo. Cola o prato Pronto. e pronto. Exato. Então, acho que a gente normalizar um pouco dessa questão de deixar o prato cair, balançar, faz parte, principalmente da trajetória da liderança feminina, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, seja nos estudos. A gente tem que normalizar isso, porque o peso está muito grande para a gente carregar. Sim. Autocobrança imensa, né? Então, a gente lidar com isso de uma forma mais possível é bem necessário. E esse já é um grande avanço social, né? Você poder dizer assim, hoje eu não vou cozinhar, viu? Não sou eu. Pronto. Hoje eu tô cansado, hoje eu quero deitar aqui, vocês que me esqueçam, se vira aí. E o povo vai se virar, né? O povo vai sobreviver a essa mudança. A gente falando das nossas raízes, das nossas mães, nossas avós, certamente é uma realidade que hoje a gente vem desconstruindo de alguma forma, né? Elas foram criadas desse jeito, né? A mulher ali, pelo menos, eu tô falando da minha realidade, né? A mulher ali que faz tudo, que tem que dar conta da casa, aí tem que trabalhar. Hoje em dia, não. Cheguei cansada, você me desculpa, hoje não vai dar. Ô mãe, não sei o que, eu tenho uma filha de 8 anos, né? Não, filha, vai lá, chama o seu pai, vai fazer com ele. E o pai vai lá e se apresenta e tudo mais. E às vezes a gente tem que dar esse start, esse pontapé, sim, mas ele acontece, né? E a gente vai aos poucos desconstruindo, né? Rompendo toda essa tradição que veio. Eu acho que os meus exemplos mais próximos têm, de fato, esse perfil, né? De serem donas de casa e do lar e trabalhar, né? Então, eu, né, realmente, como você disse, tenho essa autocobrança de que tenho que entregar, tenho que fazer, então é algo que eu venho trabalhando em mim para normalizar, porque de fato fica aquele pesar, eu deveria ter feito, mas a vida, né, de fato são escolhas, quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra e tá tudo bem, né, está tudo bem, né. E a gente vai aprendendo, né, também com a vida, né, aquilo Sim. que a gente construiu, que foi colocado na gente até certa idade. Quando a gente questiona, aí a gente muda, né, Valentina? Exatamente. Questionou, mudou e mudou para melhor. Sim, que nem a questão do cuidado, né? A mulher sempre naquele papel de fazer o cuidado, seja da casa, até as profissões mesmo, né? Tudo que está relacionado ao cuidado, a gente vê que a maioria é feminino, né? As enfermeiras, etc. Na minha questão, que nem a minha mãezinha, né? Sempre cuidou de mim, sou filha de pais divorciados, então eu tenho aquela visão da minha mãe arrumando a casa, cuidando de 3 filhos, e leva para a escola, e faz comida, e passa roupa, tudo muito assiadinho, bonitinho. Hoje eu cuido dela, né? Minha mãe tem uma questão de saúde, mas aí a gente cuida, e eu vejo que ainda ela tem essa coisa de ter o cuidado, que ela gosta de lavar a roupa, passar, deixar bonitinho. É a maneira dela de demonstrar carinho. Então, hoje eu chego em casa, eu cuido das tarefas de casa junto com ela, cuido das contas, deixo tudo organizadinho. Então, é uma pela outra ali, né? Então, eu vejo ali que a minha responsabilidade hoje é fazer minha mãe ter uma velhice tranquila, né? Que ela esteja ali vivendo de maneira digna, saudável, e que ela é minha super companhia. Eu amo minha mãe. Retribuir todo Sim, esse carinho exatamente. também, né? Você me lembrou agora, a gente, né? Eu sou jornalista, então a gente diariamente vê umas notícias horríveis, né? Sim. De filho matando mãe, filha matando mãe, né? Essas coisas horríveis. E
às vezes falta, às vezes você olha o mundo e você fala, gente, está faltando um pouco desse sentimento da mulher, assim, eu vejo a mulher como esse sentimento de cuidado, esse sentimento que vem biologicamente da maternidade, mas a construção mulher, no fim das contas, a maternidade é esse cuidado que você falou, né? É esse amor incondicional, né? Que fala assim, quando você educa, eu não lembro de quem é essa frase, quando você educa um homem, você educa um homem. Agora, se você educou uma mulher, você educa uma família. Porque existe em nós, quando nos sentimos mulheres, estamos mulheres aqui representadas, a gente traz uma comunidade com a gente, né? A gente traz um mundo com a gente. E isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é só nosso, né? Aqui, desmerecendo os homens mesmo, né? Porque, vamos lá, eles já têm todos os dias, nós temos o nosso Dia Internacional da Mulher. Brincadeira, viu? Vocês acham que tem, gente, só que não, né? Não é? Como é que é aquela brincadeirinha que falam? No fim das contas, é uma mulher que fala assim, o homem fala que quer fazer alguma coisa e fala, tem alguém que vai dar a última palavra em casa, né? A última palavra de quem? É da mulher. E a primeira também, porque foi a mãe que esteve ali, começou, né? Que pariu, exatamente, que começou tudo isso. Então, é mulher do início ao fim, em todas as nossas vidas. E viva as mulheres, viva a força das mulheres fazendo acontecer esse movimento, né? Mostrando que podemos mais, muito mais. E que mais podemos? Que mais podemos, Valentina? Nós podemos mais na questão de espaço, de conquista, de sermos mais ousadas e de ir para cima mesmo. Entender que o nosso espaço é onde a gente quiser estar. Isso tem que ser muito claro pra gente. Perfeito. Sempre enfrentando os desafios. É isso. Muito bom. Tem um movimento importante, é o Movimento 2030 do Pacto Global da ONU, né, que vem trazer um desafio das mulheres que têm, assim, intersecções, né, e pontos adicionais de desafio para que a gente consiga ocupar mais espaço em cargos de liderança e subindo nos níveis executivos, né. Então, quando a gente olha esse retrato aí de mulheres negras, mulheres índias, né, mulheres trans, e a gente olha esse recorte dentro da liderança, esse espaço a gente precisa ampliar de uma forma bem consistente e estruturada, né? Então, acho que o convite nessa conversa que a gente tem aqui é para que as empresas, né, as lideranças femininas, essas pessoas, de fato, tragam o diálogo, tragam sugestões, tragam iniciativas que, de fato, vão conseguir a gente chegar nesses grandes números aí, que vai ser a confirmação de que a sociedade está mudando, a gente está evoluindo e a gente está ocupando um espaço que também é de direito. E o 2030 é da ONU, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Ou seja, uma empresa que está olhando para o 2030, que na verdade é 2030, são os objetivos 2030, aí, olha para a sociedade nesse macro, com base em uma organização que tem esse objetivo, né? Do bem-estar social, do olhar cada ambiente como uma organização, o mundo, né? O mundo, né? E isso é demais, é só para reforçar para a nossa audiência, o pessoal que nos acompanha aí, a Consilig acompanha essa tendência também, né? Exato. Não é tendência, na verdade fizemos a adesão ao Pacto Global, então estamos ali também junto com essas iniciativas para conseguir alcançar cada vez mais os direitos humanos. Então, é motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade também. Muito bom. Eu acho que não há um limite, eu acho que vai da sua determinação, da sua garra, realmente buscar esse espaço, aproveitar as oportunidades, né, estar pronta no momento certo. E eu tenho muito orgulho, de fato, de pertencer a uma empresa que abraça essa causa e realmente tem iniciativas voltadas para isso. Demais. E para a gente ir encerrando aqui, fala... Dá para inspirar outras mulheres a chegarem na liderança, a estarem aqui? Por onde começar? Uma formação? Cara de pau e mesmo e curiosidade, vambora. E aí você vai alcançando pessoas, né? Porque você tem... Esses dias eu vi um vídeo na internet, você tem que ser sem vergonha para conseguir as coisas. Não pode ter vergonha, né? Então, eu já começo com essa dica. Tem que ser sem vergonha, pronto. Tem que chegar e conversar e ser curioso, entender, ir a fundo, ir buscar... fazer a sua parte, que o caminho vai indo, o universo vai retornar para vocês de alguma forma. Né? Tudo pode ser dito, né? É só saber a forma como dizer, né? Eu acho que esse papel de ser exemplo, né, de inspirar outras pessoas, é algo muito presente no meu dia a dia. Eu faço
de fato, o máximo ali para que minhas líderes mulheres saibam que tem espaço, né? Que elas podem buscar, realmente depende muito mais delas ali, em se desenvolver, em se dedicar, que vai ter o espaço. Eu tive, né, uma satisfação enorme. No final do ano passado eu tive uma promovida para gerente também, assumiu lá o site de Lins e ela é uma mulher de muita garra, né? Ela mudou de cidade com uma criança pequena e está ali voando, brilhando, e eu desejo todo sucesso para ela e que possam vir outras. Mulher apoiando mulher, né? Porque Sim. a gente foi educada, muitas vezes não é só a realidade, mas vou trazer a minha aqui, criada no conto de fadas, né? Na síndrome ali dos contos infantis. A Branca de Neve que briga com a que quer ser a melhor do espelho, né? Tem alguém mais bela do que eu? E aquela concorrência entre as mulheres? Não, gente, não. Isso tá caindo por terra, ainda bem, cada vez mais. Porque quando uma mulher apoia outra mulher, mas que força é essa, hein? Você tem mulheres de mãos dadas, é a força do mundo que tá ali junto. Então, que bom que a gente possa ter cada vez mais mulheres de mãos dadas, né? Completamente. Eu volto a dizer, né? Desenvolver habilidade técnica, habilidade comportamental e ter ganância no sentido bom da palavra e buscar entender que você pode mais, que você consegue estar ali, né? Então, desenvolver essas habilidades é importante para as meninas aí que procuram o cargo de liderança, né? E sejam ousadas, vão conhecer o espaço que você quer ocupar, entendendo o detalhe. Ali já é o primeiro passo e as coisas vão acontecendo de maneira natural. Isso mesmo. E empresas que deem espaço, melhor ainda, né? Exatamente, isso é o primordial, De né? repente tem alguém que está acompanhando a gente aí, é dono de uma empresa, microempreendedor, enfim, você está num cargo aí de liderança, tem decisões, tem tomadas, abrir espaço para nós mulheres. As mulheres, abram espaço, olhem para as mulheres dentro da empresa de vocês, né? A gente volta a repetir. É essa questão. E mulheres, vamos buscar esses espaços, é muito importante. Assim, falaram tudo aqui, né? Mas assim, eu não posso deixar de comentar o quanto é importante o autoconhecimento. Acho que essa é a chave para as mulheres, para os homens, para a sociedade, a gente conseguir se aprofundar muito, assim, no entendimento mesmo dos motivos da gente agir de uma forma A ou B, os vieses que a gente carrega, né? A influência da família, da sociedade. E quando a gente começa a se conhecer um pouco melhor, esse caminho da liderança ele fica cada vez mais possível, cada vez mais sustentável. Então, eu vejo que esse tempo para olhar para si, no momento que a gente está tão ali conectado à internet, com tantas influências, né, nas redes sociais, perdendo tanto tempo, né, com jogos online. Então, a gente sair desse universo e voltar para um universo para se conhecer melhor, que é a fonte ali, é a chave para a gente chegar em novos espaços, assim, a gente conseguir encontrar a nossa potência, a nossa fortaleza e continuar seguindo. Então, acho que esse é o convite aí para as mulheres aí ocuparem mais espaços. Perfeito. O autoconhecimento começa no básico, gente. O que você gosta, o que você não gosta, a partir dali você vai se conhecendo mais. Às vezes alguém pergunta assim, quem é você? Ai, você não sei responder, quem sou eu? Parece que estão colocando uma arma na sua frente. Começa com aquele passo a passo. O que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus valores, quais são as suas questões que são inegociáveis, né, no seu dia a dia. Sim. Aquilo para você, olha, não dá. Então você já vai criando um norte e aquilo vai formando a sua personalidade. Quem é você, o que você precisa mudar. E a partir do seu autoconhecimento, você vai fazer melhores escolhas. Você vai escolher aquilo que faz mais sentido com a sua realidade, com aquilo que você gosta, o que você não gosta, com aquilo que você quer melhorar, com aquilo... Enfim, gente, coisa linda, autoconhecimento. Então, várias dicas ficaram para você aqui. Estou aqui no Bate-Papo Hoje Gostoso, mais uma vez invadindo o Consicast, que é o podcast da Consilig, com mulheres maravilhosas. Vou trazer o nome para vocês de novo, viu? E a função. Estou aqui, ó, com a Aratiele Félix, que é gerente operacional. Obrigada, Aratiele. Foi muito bom, viu? Receber você. Prazer foi meu. Eu que agradeço. Prazer Demais. foi meu. E tá aqui com o olho no peixe e outro no gato, né? Já tem reunião. É isso, gente. Tatiana Mendes, diretora de Gente e Gestão. Obrigada, viu? Foi um prazer. Prazer imenso sucesso. poder falar sobre esse assunto. Muito bom. Só pra gente
Fiquei devendo essa parte, viu? Gente, gestão é o RH aqui da Consilig, né? Tem todo um guarda-chuva gigante. Eu fiquei devendo para eles essa explicaçãozinha. Por que é gente e gestão aqui? A gente fala de muitas áreas, né? Qualidade, área de comunicação, responsabilidade social, departamento pessoal. Então, a gente fala muito sobre pessoas e também sobre o modelo de gestão. Tá aí. E isso justifica tudo, viu? Gente, gestão é um nome ótimo para todo o propósito e a missão que tem essa área também aqui dentro da Consilig. E Valentina Gonçalves, coordenadora de operações. Obrigada, viu? Sucesso. Eu que agradeço a você, maravilhosa, conduziu muito bem. Obrigada. É uma honra estar aqui nesse espaço, tá? Obrigada, Consilig. Uma honra estar aqui com a Tati, Caratielli. Foi um prazer, eu amei. Eu também, viu? Vamos fazer mais vezes? Vamos! O Clube das muito. Mulheres aqui, gente. E você também faz parte daqui da nossa conversa. Pode continuar nesse movimento aí nos comentários. Compartilha esse vídeo, fica à vontade. Porque aqui saiu do nosso coração pro seu aí também que nos acompanha nesse dia especial, dia de luta, dia de celebração, dia de dizer para nós mulheres aqui que nós podemos estar onde nós quisermos. Lugar de mulher é onde ela quiser e aqui na Consilig tem muito espaço para isso. Você também ficou com vontade? Ai, quero ser colaboradora da Consilig. Gente, entra aí, tem informação aberta para vocês aqui nesse canal. Fica à vontade para entrar em contato com o pessoal e vem fazer a diferença também, viu? Construir novas realidades por meio desse mundo que começa aqui, ó, na família, no trabalho. A gente vai construindo uma realidade melhor para o nosso mundão de meu Deus, né? Eita, obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Eu não tô querendo largar o microfone, mas eu tenho que ir. Foi um prazer. Um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado.